Fabiano, muito obrigado pela presença. Não é novidade a sua presença aqui no convento, é devoto de Nossa Senhora e sempre que a agenda permite, está rezando conosco. Então, qual a importância? Muito obrigado pela presença. E você poderia dizer àqueles que nos acompanham a importância desta celebração de hoje? Na verdade, isso é uma forma das instituições e do próprio poder público se humanizar, ser humanizador, ter a sensibilidade de se colocar na dor do outro. E eu parto muito isso do que próprio São Paulo disse, quando ele fala que eu não vivo, mas Cristo vive em mim. Então, eu acho que se todas as pessoas que vivem no sistema viário, porque o trânsito envolve motorista de ônibus, motorista de veículos pequenos, bicicleta, pedestre, carroceiros, se todos nós tivéssemos a percepção de que efetivamente quem vive em nós é Cristo, e se nós olhássemos para cada um das pessoas, como estou olhando agora, e enxergasse Cristo nessas pessoas, eu não tenho dúvida, nós exerceríamos muito mais o amor, o respeito, a caridade, a compaixão, a humildade. Eu não tenho dúvida, Frei Paulo, que defender a vida humana é sair em defesa de Deus. Então, essa responsabilidade que o Estado também tem. O Estado, infelizmente, falha, porque o Brasil é o terceiro ou quarto colocado em nível mundial em morte de trânsito. Isso é inadmissível. Nós estamos morrendo no Brasil 40 mil pessoas e mais de 300 mil mutilados. E por trás desta morte real, Frei Paulo, existem outras mortes simbólicas que dói tanto quanto a morte real. Eu presenciei isso por mais de 10 anos na delegacia de trânsito dentro do DML. Eu atendi um pai e uma mãe que liberava uma filha, vítima de um acidente de trânsito, e foge à lei natural um pai sepultar um filho. O último lugar que um pai pensa em procurar um filho é dentro do DML que cheira a morte. Passava-se 3 meses, vinha só a mãe, e eu perguntava, cadê seu esposo? Ela chorava e falava, nós nos separamos. O Estado não dá um apoio psicossocial para essas famílias, e houve ali a morte do matrimônio. A morte do matrimônio era um desdobramento do acidente de trânsito. O avô sentia a falta da neta, ele entrava num processo de depressão. Essa é uma morte em virtude do acidente de trânsito. O irmão sente a falta da irmã, e ele cai o rendimento escolar, começa a usar o álcool, a maconha, a cocaína, o cigarro, ou seja, toda a família adoece. Infelizmente, está sendo banalizado o principal bem jurídico que deveria ser protegido pelo Estado e por toda a sociedade, que é a vida humana. Tudo está interligado. E nessa interligação, nós, como cristãos católicos, temos também, como cristãos, como aqueles que professamos a fé em Nosso Senhor, temos também esse compromisso. A gente notou nesses dias, com uma certa surpresa, uma matéria da imprensa dizendo que diminuíram o número de acidentes, de vítimas, inclusive, diminuíram o número de acidentes, mas em função da pandemia. Então, infelizmente, a gente fica feliz de um lado porque diminui o número de acidentes, mas, por outro lado, não aumentou a consciência da responsabilidade de todos nessa humanização do trânsito. O que o senhor tem a dizer sobre isso? É lamentável, realmente, é natural, é sintomático que se nós estamos vivendo um momento de pandemia em que, infelizmente, o Brasil não está tendo um comportamento de defesa da vida humana em plena pandemia. Prova disso que nós somos o segundo país no mundo com maior número de vítimas, tanto de contaminados como de mortos, mas que também nós temos aí, e nesse isolamento é óbvio que se as pessoas não circulam, obviamente vai diminuir o índice de acidente de trânsito, mas não pelo processo de conscientização. Então, o poder público, quando eu digo que ele falha na fiscalização, é porque o motorista ele deve sair de casa com 100% de certeza que vai ser parado numa blitz, e isso não acontece no Brasil. Se o poder público falha na educação, que está no artigo 76 da Lei 9.503, que é o Código de Trânsito Brasileiro, que desde 97 diz textualmente, a educação para o trânsito será promovida nas escolas de ensino fundamental, médio e superior. Veja que o legislador usou a palavra ser, o verbo ser, com tamanha imperatividade que ele não disse poderá ser. E, infelizmente, a letra da lei está deitada eternamente
eternamente em berço esplêndido. Então, se o poder público falha na fiscalização, se o poder público falha na educação, e se o poder público, nós, legisladores, temos que fazer a meia-culpa ou ela inteira, falhamos na legislação porque nós temos 11 crimes dentro do Código de Trânsito, o pior dele é um acidente com vítima fatal, que mesmo se o motorista estiver embriagado, ele pode pegar uma pena de reclusão de 5 a 8 anos, mas ele não vai ficar preso sequer um dia, porque o Código Penal determina no artigo 44 que os juízes substituam as penas de prisão pelas chamadas penas restritivas de direito. Que são penas restritivas de direito? Fornecimento de cesta básica, limitação de final de semana, proibição de frequentar determinados locais. Ou seja, o poder público ele falha na fiscalização, o poder público ele falha no processo educacional e o poder público falha na legislação. E a sociedade, a família, tem falhado. Os pais, infelizmente, têm renunciado ao poder familiar. Eu vejo, e com muita tristeza, vejo quando alguns pais falam assim, o meu filho passou no vestibular, eu vou dar um carro. Agora, eles não têm mais esse sonho. O sonho agora é ganhar a Carteira Nacional de Habilitação. E, infelizmente, isso é independente de ideologia partidária, mas o próprio chefe do Executivo, o ano passado, eu tive que entrar com uma ação judicial na Justiça Federal, porque ele queria, da noite para o dia, arrancar 8.000 radares. Nós temos que entender que se tiver radar em local inadequado, tem que ser retirado. Mas nós não temos uma indústria de multa, o que nós temos é uma indústria de motoristas infratores, lamentavelmente. Então, agora, o presidente queria acabar com a cadeirinha do banco traseiro para proteger as crianças. Ele está querendo aumentar o prazo da validade da carteira de habilitação de 5 para 10 anos. Isso fere a todos os estudos científicos, porque esse prazo de 10 anos atinge a capacidade acuitiva, visual, a coordenação motora, o sistema biopsicológico. Ele está aumentando para suspender a pontuação de um motorista, e eu fiz parte do órgão que julgava isso. Você pode ter 20 pontos na carteira por 12 meses. Para você completar 20 pontos, você tem que fazer muita besteira dentro do sistema viário. Agora ele está aumentando para 40, podendo chegar a 78 pontos, ou seja, ninguém vai ter a carteira suspensa. Ele está botando no mesmo nível um motorista comum com um motorista profissional, com transporte de carga pesada, com transporte de passageiros. Infelizmente, mais uma vez, a conduta do próprio poder público, através do chefe do Executivo, é de banalização da vida humana. O Convento da Penha é buscado por tantas pessoas que vêm aqui, além de recordar os seus entes queridos tragicamente levados pelos acidentes nas vias públicas, mas também o Convento da Penha se transforma em espaço de esperança. Então, nesse contexto de dor e de esperança, uma mensagem para aqueles que rezaram conosco hoje. Eu diria para as pessoas exercitarem muito mais o amor. Nós vivemos num momento de difusão do ódio, de intolerância, de sangue nos olhos. Enxergue Deus no próximo, exerça mais a caridade, respeite. Faça aquilo que Emmanuel Kant, um filósofo alemão sábio, disse quando ele instituiu o imperativo categórico. Ages de tal forma que seu comportamento se torne uma lei universal. Tenha essa sensibilidade, tenha esse amor, e lute por uma sociedade efetivamente mais justa, fraterna e igualitária, para quem sabe um dia todos seremos iguais perante a lei, independente da raça, da cor, da etnia, da religião, da origem, da condição de orientação sexual de pessoa idosa ou de pessoa deficiente. Ame o ser humano de forma incondicional. Respeite no sistema viário, mas respeite nas relações dos dias a dias, no espaço público, na escola, no trabalho, na igreja, em qualquer segmento religioso. E eu finalizo com uma frase de um poeta que eu amo, que diz o seguinte: nós não temos caminho novo. O que temos de novo é o jeito de caminhar. Muito obrigado, e a gente espera então voltar no ano que vem, aqui mesmo no Convento da Penha, e se Deus quiser, com a participação de bastante pessoas no nosso campinho, participação que você hoje acompanhou pelas redes sociais, mas no ano que vem que possa vir aqui ao convento celebrar para agradecer
o crescimento da consciência, da humanização e desse jeito novo que todos nós cremos e esperamos, porque nós levamos no peito a cruz e levamos o nome de Jesus.